Oi gente, tudo bem? Eu sou a Monique. Eu sou a Mônica. Eu sou o Nicolas. E a gente tá hoje aqui com ele porque ele veio contar pra gente como que funciona esse negócio de au pair aqui na França. Da onde que veio essa vontade, tipo, ok, você pensou, ok, eu quero fazer alguma coisa diferente com a minha vida, e por que a França? Conta um pouquinho assim pra gente. Tá. Desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis sair do Brasil. Sempre quis Mesma morar. coisa com a gente. Independente de onde for. Sim. Se eu costumava falar pros meus amigos, se eu fosse pro Paraguai, que é assim, que é mais fácil e Sim. tal, pra ir, né, questão Mais de da barato. língua, mais barato e tudo mais, eu já ia ficar feliz. Vamos pro Paraguai, vamos, nossa, mano, vamos pro Paraguai, puta que pariu. Paraguai. E eu comecei a pesquisar pros lugares e tal, e de primeira, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, mano, eu sou brasileiro, eu tenho muitas dificuldades de visto pra gente, pra vários lugares. Sim. Pra morar, né? Pra morar, porque eu queria morar. Eu queria morar, na verdade eu queria fazer um intercâmbio de longo prazo. 1 ano, 2 anos, enfim. E era muito difícil pra gente. Ainda mais sem a faculdade, né? Sim, sem a Daí faculdade, já sim, já dificultou um pouco mais. E eu procurei pra Irlanda. Vocês sabem mais ou menos como funciona pra Irlanda? Eu já vi bastante coisa que você estuda inglês e pra trabalhar, você consegue Isso, fazer os dois. dois. A gente deu uma pesquisada um pouco por cima, né, Monique? Mas nada muito a fundo. Isso, e pra resumir um pouco, você precisa ter uma média. Hoje eu não sei quanto tá o euro, acho que tá 4 e pouco, quase 5, né? Tá quase 5. Então acho que você precisa, hoje em dia, se você for fazer intercâmbio na Irlanda, você precisa ter no mínimo 30 mil reais. Nossa. Pra contar, pra obter o visto, pra você pagar a escola, pra você pagar passagem, enfim. De 30 a 35 mil reais, dependendo da cotação do euro. E era um dinheiro que eu não tinha. Não tinha disciplina pra poder juntar. E eu precisava vir logo. Ia demorar. E eu precisava vir logo. Eu falava, não, se eu juntar esse dinheiro, eu vou levar uns 2, 3 anos pra juntar. Eu falava, não tenho psicológico pra esperar tudo isso de tempo. Sim. Falei, então eu vou procurar uma forma mais barata e mais fácil de ir. Foi quando eu encontrei Au pair. Encontrei Au Pair. Tem um site chamado Au Pair Road. Muito importante, anotem A aí. gente vai escrever aqui pra vocês, gente. E foi onde eu encontrei minha família. Tem família de todo mundo. O mundo inteiro. E você escolheu a França ou era uma coisa que já estava disponível, assim? Aí que tá. Eu não escolhi a França. Tá. A França me escolheu. Uau, aquela frase emblemática. Fácil. Por Eu- favor. Tá fora aqui na minha testa. Fui escolher pela O França. óculos. O óculos. E, bom, como eu disse pra vocês, eu queria sair do Brasil. Sim. Então eu mandei mensagem pra ter família na Singapura. Mandei mensagem pra, tipo, Finlândia. todo mundo. Pra todo mundo. Em inglês, você mandou tudo em inglês. Em inglês, porque Tá. eu falava só inglês. Isso, Não, pra saber, porque às vezes o pessoal pergunta, mas tem que falar francês e tal, mas você mandou em inglês. Não, mandei em inglês. Tá. Então é um detalhe que eu já vou contar pra vocês também. Mandei em inglês e pras famílias e tudo mais. E eu atirei pra todos os lados e onde eu acertei foi a França. Foi a primeira família que quando eu cheguei aqui, que eu cuidei de 3 crianças. Tá, e daí eles te responderam, você mandou uma mensagem, eles te responderam, e daí, como que foi esse processo? Então, eles me responderam, eles falaram, me perguntaram um pouco mais sobre mim. Eu falei e tal, eles falaram, a gente gostou de você. Tá. Vamos marcar um Skype pra gente conversar melhor. Falei, vamos. A gente conversou por Isso Skype. em inglês? Em inglês, tudo Tá. em inglês. Marcamos Skype, falamos tal, e eles falaram, a gente trocou ideia, eu conheci as crianças, conheci a casa, eles mostraram a legal. casa toda, tipo, Por Skype, gente, Por tecnologia. Gostei, legal. super gravada. Eu falei, nossa, mano, já pensou, eu moro nessa casa. Na Já comecei- França, tô chique. Já comecei a sonhar, falei, nossa, puta que pariu essa casa. Desculpa, Bom, aí eu falei, nossa, vamos lá. Aí conversando em inglês e tal, eles me mostraram, eles falaram no final do Skype, eles falaram, bom, a gente vai conversar aqui, eu e minha esposa. E eu dou a resposta pra você, essa semana, tá? Eu falei, tudo bem. Beleza, no dia seguinte, eu abro meu e-mail, tá lá. Gostamos muito de você e queremos convidar você pra vir morar com a família no próximo ano. O que você acha? Nossa. Abaixa quietinho! As As lágrimas foram descendo. Não, eu não acreditei. Eu olhei assim e falei, Sabe quando você fica naquela êxtase, tipo, Você leu o e-mail 1000
eu falo inglês bem, eu entendi inglês. Aí, tipo, aí eu falei, claro, aí, mano, eu, of course! Bem animado, sabe? Já comecei a mostrar, tipo, bem simpático, pra Bem não perder, feliz, pra eles mostrarem que eu tava afim mesmo, porque as pessoas gostam de pessoas que, tipo, mostra que quer, Tudo armado, asmático e tudo mais. Aí eu falei, bom, quero. Aí ele falou, olha, então eu vou mandar pra você o contrato essa semana, tal, tudo bonitinho, pra você conseguir obter seu visto. Tá. Mas espera, nesse site você tem que pagar alguma coisa pra se inscrever? Não, É gratuito. É gratuito. Então você vai enviando as mensagens pra família, você não tem que pagar nada. Não. Nesse momento. Só tem um detalhe. Não paga nada. Só que você tem um limite de mensagens. Ah, tá. E daí depois você começa a pagar. Se você ultrapassar, você paga. Entendi. Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação Ou seja, tem que filtrar um pouco. Sim. Não, mas assim, é isso, você tem que filtrar. Mas se você quiser, ele vai avisar, olha, você mandou o nível de mensagens que você pode por dia. Você deseja mandar mais? Se você falar sim, coloca seus dados do cartão de crédito e tal. Ah, tá. Daí você paga. Aí você paga a parte. E nesse site você precisa colocar, tipo, um currículo, referências, coisas do tipo? Ou não? Vai da família, daí depois, tipo, de conversar com você, dela ir e falar, não, me manda suas referências, seu currículo, alguma coisa assim. Então, tem a opção no site de você pôr referências, Tá. documentos lá pra anexar, só que é opcional. Tá. Claro que se você pôr, você vai ter mais chances, né? Porque a Isso, família vai claro. acessar e vai falar, poxa. Porque aqui é muito importante isso de carta de recomendação e de carta de motivação. Sim. Então, quem já quiser aumentar as chances, tá aí uma Sim. E dica. você já tinha experiência com criança? Isso eu acho legal falar pro pessoal, porque a gente também pesquisou, né, Link, um pouco antes de vir, Precisa e a gente ter. não sabia, sabe? Bom, precisa ter duas coisas. Primeiro, se você não tiver e falar que tem, eu não recomendo, tá? Porque cuidar de crianças é muito difícil. Vocês É uma podem coisa, cuidar. é sério. É muita responsabilidade. Só que pra vocês saberem, se vocês mentirem, não vai acontecer nada. Só que, gente, presta muita atenção. Cuidar de criança não é fácil. Não é fácil. Então, eu cuidei do meu irmão quando ele era pequeno. Ah, mas é bacana. a experiência Já familiar. é alguma coisa, Então, entendeu? cuidei do meu irmão quando ele era pequeno e eu também fiz um trabalho voluntário numa escola. Ah, tá. Então isso já... Conta ajudou. muito o trabalho voluntário. E foi por pouco tempo, mas deu pra ter mais ou menos uma noção de como Pra é. não cair, tipo, lá lidar. de paraquedas sem saber nada. Exatamente, porque a gente tem primo pequeno, a gente conhece criança pequena, só que quando é dentro da sua casa, É quando você tá Ah, é cuidando, diferente. totalmente diferente. Sim. Então eu trabalhei durante, acho que 3 semanas, quase um mês, numa escola de crianças. Aham. E cuidei do meu irmão também. Quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos, meu irmão era pequenininho, E você trocava ajudou? fralda, ajudava minha mãe a cuidar, eu gostava. Legal, Tá. legal. E daí depois disso, a família fez o contrato, e daí como que funciona? Você foi no consulado francês, o que você teve que fazer? O processo é um pouco burocrático. Sim. Eu vou tentar resumir um pouco, mas basicamente a família te manda um contrato, você assina, ele precisa ser validado aqui na França. Se chama um lugar que se chama Direct. Tá. Direct, em francês. E eles validam lá no Direct, manda pra você. Depois que ele manda o contrato, precisa mandar também a inscrição da escola, porque eu não posso ter o visto se eu não tiver uma inscrição numa escola. Ah, tá. É obrigatório, então. É obrigatório, porque na verdade, um outro detalhe. Meu visto não é de au pair, meu visto é estudante. Eu sou estudante. Tá. O programa de au pair é um programa de estudante, você vem pra estudar. Estudar a língua. Estudar a língua. Então é obrigatório você ter uma inscrição numa escola. Mas tem que ser uma escola também aprovada, não pode ser qualquer, uma Vai associação, lá. uma coisa assim. Vai lá, tem que ser uma escola que tá na lista do Campus France. Ah, entendi. Se não tiver na lista, mas a grande maioria tá. Tá. Isso Mas daí aí é um como que problema. você fez pra contactar a escola? Você foi por e-mail? Como que foi? Foi minha família. Ah, eles Eles já... fizeram todo o processo. Ah, Maravilha. entendi. Mas é normal, é a É nor- família que faz por aqui. Normalmente a família que faz. Eu acho que. Eu nunca vi o caso de au pair que correu atrás da. Porque é um pouco complicado, a gente sabe que através do Brasil entrar em contato, até mesmo ligar, é muito É, difícil. Não, real. Então eles que Tá, então fazem. eles foram atrás de uma escola pra você, te matricularam Exatamente. e mandaram tudo certinho daí pra você. Exatamente. Eu recebi tudo pelo correio. Tanto Tá. o contrato quanto a matrícula da escola. Até porque no consulado precisa dos originais. Eles não Ah, Pra aceitam. te dar o visto. Eles não aceitam, tipo, envio por e-mail, pro scanner, imprime. Entendi. Precisa da assinatura, caneta, Tudo carimbo, tudo certo. bonitinho. Tá. Então, depois que eu recebi todos os documentos, eu tenho. No tempo que o documento não chega, porque demora um tempinho, demora cerca de uma semana para poder chegar pelo correio. Eu corri atrás de certidão de nascimento, de passaporte, se você precisa renovar ou precisa tirar, tira o quanto antes. Isso. Bom, atestado médico, o médico precisa dizer, olha, ele tá apto para sair do Brasil e tudo mais.
e precisa do atestado pra levar lá no consulado também. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, o meu visto ele saiu. Eu dei match com a minha família, gente. Esse é um termo que a gente usa no au pair. Ok. Deu Não, não é Tinder, gente. É o Tinder. Tinder, tá melhor que o Tinder esse método. Não, bem melhor. Deus me livre. Lidar com gente que, enfim, não é um assunto aqui. Nesse vídeo não, no próximo. Bom, é um termo que a gente usa no mundo au pair, que é match, quando a gente dá match com a família e o au pair. Então, no dia do meu match, que foi o e-mail que eu recebi, dizendo que os meus hosts falaram pra eu ir pra França, até a data da minha viagem levou 3 meses. Tá. Então, Até você arrumar tudo, Tanto né? assim, se você parar pra pensar. Porque eu acho que nesses 3 meses é um tempo bom pra você ir Se organizando tudo no Sim, Brasil. Porque, sim. cara, quem sabe, né? A gente que passou por isso, a gente sabe, cara, você tem que organizar cada detalhezinho. detalhe. E é muita coisa, né? Porque assim, Sim. querendo ou não, você tá saindo do país por um tempo indeterminado. Com certeza. Então é muita coisa que você tem que deixar certo. E eu E acho deixar procuração com família, todas essas coisas, né? Sim, inclusive eu não precisei deixar exatamente uma procuração, mas eu fiquei, quando eu saí da minha empresa, eu tava recebendo seguro-desemprego. Então eu deixei o meu cartão lá, que foi uma coisa também que eu tive que ir em banco resolver, uma coisa Sim, bem é chata. muita coisa. Pra minha mãe poder mandar o dinheiro pra mim, pra ela poder sacar e poder enviar. Pra gente foi a mesma coisa. igual. Né? aham. E então, tipo, o prazo de 3 meses eu achei demorado, porque minha família eles eram um pouco mais atrapalhados, um pouco mais. Tá. entendi. Sabe, demorava. Então, essa era pra ter sido mais rápido, então. Mas geralmente, eu acho que um mês e meio, a média que sai o visto. Tá, mas eu acho que antes já é importante, assim, antes de você dar match com a sua família, já é importante você também ter um pouco das suas economias, né? Com certeza. Tudo isso, porque vai que demora, sei lá, a família é super ágil e tal, demora um mês e você não tem Não tem economia, nada, você não tipo, tem nada também, sim. é uma coisa que fica inviável, eu Tem acho, que se né? preparar. Aham. Tem que se preparar. Eu penso que pra quando você começar a procurar a família, você já tem alguma coisinha guardada, uma coisa nesse caso sim, já. aham. Porque eu, assim, pelo fato de eu ser homem, inclusive é um ponto bom de É, a dizer, gente ia te perguntar se por ser homem é mais difícil que a família te aceite, como que é isso? é bem difícil, bem mais difícil. Ok. Rola um pouco mais, não sei se eu posso dizer preconceito. Um Por, receio. um receio, porque a gente sabe o mundo que a gente vive, eu entendo, todo mundo vocês entendem, sabe como que é colocar um homem dentro de sua casa que você não conhece, é totalmente difícil. Sim. Pra cuidar de criança. É bem difícil, é uma coisa bem delicada de se tratar. Então eu entendo. Então eu fiz meu perfil em meados de abril, maio, De ou até um pouco 2000 e- antes, 2016, 16? exatamente, tá. 16, e achei minha família 8 meses depois. Tá. Então também é um processo que demora entre você, né, fazer o seu perfil e achar também uma família. família. Exatamente. Nossa, Pelo fato de mas ser eu acho homem. que demorou bastante, então 8 Eu meses. também acho. Então 8 meses mais 3 Mais três. até sair o processo, quase um ano. Quase um ano pra... Tá. E pra mulher é um pouco mais fácil. Pra mulher eu conheço meninas que acharam família com 3 meses, 2 meses. Tá. Tipo, acabou de criar um perfil, a família já quer que venha. Só que assim, como eu era homem e eu não tinha muitas opções, essa família ela não me agradou 100%. Pelo Tá. fato de ser 3 crianças. É muito. É, bastante. Falei, mano, não sei. Só que como eu queria sair logo, eu menti as casas. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo, então, e nada vai ser perfeito. E vai que outra família também não te aceite. Né? Exatamente. E eu falei, bom, Vai. vamos tentar, né? Aham. Não custa. Sim. Aí eu vim e deu tudo certo. Sim. Deu tudo certo. Inclusive a minha família, agora eu troquei, que também é outro assunto. A minha primeira família era muito respeitosa comigo. Tá. Eu saía de casa, tipo, à noite, na sexta-feira. Se eu voltasse na segunda de manhã, tá tudo bem. Isso que a gente ia perguntar, que eu acho que é uma dúvida de várias pessoas, como que funciona a liberdade na casa, né? Assim, pra comer, sei lá, pra cozinhar alguma coisa, e principalmente pra sair, porque a gente que é jovem, né, sempre Sai tá à noite, saindo. volta de madrugada e às vezes tem família que fica meio assim. É, que Porque não querendo ou não, gosta. você tá trabalhando, você tá cuidando dos filhos dele. Aí você vai chegar bêbado em casa, sei lá. Sim. É complicado. Inclusive, uma vez eu não cheguei, na verdade, em casa. E a minha host, no dia que eu cheguei, ela falou, nossa, ontem você fez muito barulho subindo a escada, né? Eu olhei assim pra ela, falei, mas eu acabei de chegar. Juro pra vocês. Ela falou, você tá brincando, né? Eu falei, não, eu acabei de chegar. Aí ela me olhou assim, ela falou, porque eu ouvi barulho das escadas ontem. Eu espero que tenha sido as crianças.
Só que ela Credo, já tem os espíritos. Então, só que as crianças costumam acordar às 7 horas, naturalmente 7h30. Aham. E isso ela disse que era 6 horas. Eu falei, ainda bem que eu saí daquela casa já. Ai, Gente. você tá com medo, né? Nossa, bem, e é casa de madeira, sabe, bem coisa de Tipo, filme. range outra vez. Sim, range. Eu falei, nossa, mano, não quero nem pensar. Credo. E, bom, é basicamente isso, né? Tá, mas aí quando você chegou pra comer, assim, você comprava sua comida, você Não. pedia pra eles? Não, a regra do programa é... Eles pagam sua comida. E a moradia e a também, você não moradia. paga nada de aluguel. Não, Aham. eu fico lá no meu quarto. É regra você ter seu próprio quarto. Tá. Inclusive, gente, se alguma família falar, olha, você vai dividir quarto com as crianças, vai dividir quarto com alguém, não aceitem, porque a regra é ter seu próprio quarto. Ah, importante falar isso. Sim. E eu não pagava moradia, não pagava comida. Nem conta, nem nada. Tá. Absolutamente nada. E eles me pagavam. É, isso que eu ia perguntar também, se você recebe recebe salário, como que Sim, funciona, você que fala o salário, como que é? Cada país tem uma regra. Bom, cada país tem um salário diferente, mas aqui na França as famílias elas pagam de 260 euros até 300 e... Não sei exatamente, mas acho que 365 Tá, por semana. por semana. Não. Por mês. Ah, por mês, Por tá. mês. Tá. E pagam isso por mês. Isso porque você não tem que, né, não tem gasto com comida, não, Não. tem gasto com moradia. Então esse dinheiro é pra você. Isso. Junta, viaja, faz o que você quiser. Falando assim, parece que é pouco. Realmente é pouco. Só que você faz o que você quiser. Eu costumo fazer uma analogia do seguinte. O salário mínimo aqui na França é 1.000 e alguma coisa, 1.200. 1.200, eu acho. 1.200. Aham. Pra você morar aqui no centro, você gasta o quê? Você gasta pra morar sozinho, vamos supor, chutando alto, uns 500 euros pra morar sozinho. Sim. Ah, eu acho que até Você mais. acha que até hein? mais, né? Uns 700, eu diria. Vamos jogar uns 700. Os Aqui no 500 você centro. acha assim mais afastado, É, né, Monique? Tá, então vamos pôr no centro, 700 euros. Aham. Aí você gasta com comida os seus 200 euros? É, Por vai, mês? por aí. Aham. Isso Tá. se você só come no mercado. E se você come fora, pode colocar mais, Bem né? mais. Sim, é. sim. Aí dá, já deu 900. 900 euros. Aí tipo, sobra o quê? 300 euros pra você gastar o que você quiser. Aham. É a mesma. É. Então, eu faço essa analogia pra poder entender que, tipo, vale a pena. Parece ser pouco. Não, fora que você também tem a oportunidade de estudar. Então não é só um trabalho, porque quem né, trabalha não tem essa oportunidade de Né. estudar ali. E você tá tendo também a oportunidade de estudar. Tem tempo. Aham. Porque é um outro detalhe também que ao pair, por lei, É obrigatório estudar, né? é obrigatório estudar e você tem que trabalhar 30 horas por semana. Você não pode trabalhar mais que isso. Mais do que isso é exploração, É explora- gente. Então esse- prestem atenção, porque tem famílias que são bem espertinhas. aham. E falam, ah não, mas você trabalha, cuida das crianças, tipo, toda noite, assim. Sim. E não é bem assim, então prestem atenção. Sim, tem que tomar muito cuidado. E 30 horas semanais, 5 horas por dia, geralmente. Só que nessa família eu trabalhava bem pouco. Eu trabalhava cerca de 3 horas e meia Aham. por dia. Então pra mim era bem tranquilo. Porque daí você tinha o seu tempo pra estudar, Sim. pra fazer suas coisas. Sim, quando eu morava lá com eles, eu estudava das 10h30 da manhã até as 4 da tarde. Pegava as crianças às 5 Uhum, na escola. e das 5 até as 7h30, 8 horas eu ficava com as crianças. E final de semana. Final de semana livre. Ai, Mas maravilha. é ótimo, Livre. ótimo. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta que o pessoal mandou pra gente. E era raramente os dias que eles precisavam pra eu ficar, tipo, dia de sábado, eles me avisavam antes e perguntavam se eu podia. Sim, não é nada tipo imposto. Não. Sábado você trabalha. Exatamente. Pode... Não. E a questão de férias, Nicolas, como que funciona? Os au pairs, eles têm direito a 4 semanas de férias por ano. Tá. Aqui na França, as crianças têm 2 semanas de férias a cada 2 meses. Uhum, isso. Bom, por regra, você tira as semanas de férias junto com as crianças. Não por regra, mas pelo fato das crianças não estarem na escola, por estarem de férias, você também está de férias. Então, consequentemente, os pais também estão de férias. Sim. Então é o tempo que Eles eles cuidam, viajam. isso, Ou viajam. então que eles viajam, cuidam Aham. e você faz suas coisas. Claro. Viaja também, ou fica em casa Conhece de um boa. pouco, Tá. Enfim. Então, normalmente é como no Brasil. É um mês de férias, um ano ano. trabalhado. Remunerado. Aham, remunerado. Eles isso. pagam. Tá. Eles têm que pagar. Aham. E algumas famílias dão, igual essa família que eu tô agora, que eu mudei, eu tô numa segunda, a minha roxa ela me dá as 2 semanas. E ela me paga as 2 semanas. Como assim as 2 semanas? As crianças têm 2 semanas a cada 2 meses. Isso. Ah, Eu ela ganho te as dá 2 sempre. semanas. Você não é só 4 semanas. Não. É mais. Eu tenho, Ah, entendi. se for
calcular no final, eu tenho 2 meses de férias. Tá. Maravilha. Maravilha. Nossa, Maravilha. bom. Ótimo. Mas isso é porque ela, assim, tá É fazendo um pouco a bacana. mais. Exatamente, isso, mas tipo, por regra, se for julgar, se ela for seguir a regra mesmo, é Um mês. um 4 mês. semanas. 4 Tá. semanas. E também outra coisa que eu acho que é uma dúvida, né, bem frequente, é se o francês melhora trabalhando com as Ou crianças. não, ou se precisa falar fluente em francês. Já chega os aqui dois. falando. Responde aí os dois. Então, não precisa vir falando francês. Eu não tenho certeza, é bom pesquisar, mas eu ouvi falar que mudou umas regras de visto. Não sei se mudou ou vai mudar as regras de visto pra vir como au pair. Tá. Uma coisa que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, é bom vocês pesquisarem certinho, que agora não vai ser mais estudante, vai ter um visto exclusivo para au pair. Ah, um específico. Específico pra au pair. Eu não sei quem que tinha me falado isso também, que eu já Então. entendi. Eu ouvi dizer que sim, e eu ouvi dizer que vai precisar vir com um nível baixo de francês. Tipo, pra poder entender um pouco. Tá, pra não Tá. chegar aqui e começar do zero. Igual eu fiz. Porque eu penso que deve ser difícil, você não sabe nada, só fala inglês, as crianças falavam inglês. Não. Então como que você vai se comunicar? Acho um pouco... Não, né? foi bem difícil. Foi bem difícil, porque quando eu cheguei aqui eu não falava nada de francês, nada. Vim com absolutamente zero. No Brasil você não estudou um pouco? Nada. Tá. Zero. Zero, zero, zero. Literalmente zero. Nem o bonjour. Não, bonjour eu falava bonjour. Tipo, uma coisa bem paulista, bonjour. E eu cheguei aqui, as crianças me pediam as coisas, choravam e tal, e eu ficava desesperado porque eu não sabia o que eles queriam. Tá, então a sua dica, seu conselho é aprenda pelo menos o básico. O básico, gente, né, assim, gente? é difícil, né? Quando a gente tá desesperado pra sair do Brasil, quer sair, a gente vem com tapado nos olhos e vai com o que tem. E não vai com a- escolhe muito. Não escolhe, vai com a roupa do corpo e tal. Eu fiz isso. Ainda bem, deu tudo certo. Graças a Deus eu não tive nenhum problema grave. Porque eu vi no escuro. Mas eu não aconselho ninguém a vir no escuro, porque eu conheço gente que veio no escuro E se deu mal. se deu mal. E, mano, se planeja porque não é fácil. Não é. Não é fácil, principalmente no começo. No começo eu deitava na minha cama, nas 2 primeiras semanas eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui numa casa de gente que eu nunca vi na minha vida, falando um idioma que eu nunca escutei, que eu não entendo nada, que às vezes eles falavam em francês, eu falava, nossa, tô falando mal de mim. Com certeza tô falando minha roupa. Ah, minha calça é feia? Tô entendendo. Nossa, Às vezes nem era, né? Às vezes não, tipo, eu tava falando, então, a minha mãe morreu, você acredita? E você achando que eles estão falando mal de Tô lá também. Credo. Gente, Mas nossa. é assim, tipo, e depois você melhorou com as crianças, não foi? Tipo, o Então, vocabulário, sim, assim. sim, com as crianças, gente. É aquela história, a gente sempre tem vergonha de falar perto das pessoas, né? Sim, A gente é um tem medo de bloqueio, errar. A gente se sente intimidado de falar alguma coisa errada. E alguém vem corrigir a gente e tudo mais. Agora com as crianças você não tem medo de errar. Sim. Você fala. E eles te fala. corrigem, E eles não têm E depois é de boa, E é né? de boa, a gente não Porque tem é medo. de coração, É, assim, que sim, eles é falam. É inocente. bonitinho, né? É inocente e as crianças me ajudaram demais. Eu super falava com eles. Aí às vezes eu, pra poder me incentivar um pouco, eu perguntava, eu tô falando bem francês? E meu menino de 6 anos, ele era bem difícil, Bem peste. bem peste. Mas assim, ele era bem sincero. Aí eu falava, eu tô falando bem francês? Ele falou super bem, parabéns. Aí eu já Quando a gente era porque criança é uma e sincera, né? criança, aham. Então, aí eu falava, nossa, gente, que bom, tô falando bem francês. Um detalhe, eu comecei a falar o francês assim, comecei a me comunicar. A gente não falava tipo índio, sabe? É mesmo. Não tem- Ou nem falava. Eu ficava quieto. Ui, ui. Só assim, a conversa era assim com os outros no começo. Oui. E no terceiro mês eu comecei a me comunicar, comecei a falar, a conversar com os meus hosts. No terceiro mês eu só falava em francês. Ai, que maravilha. Não falei mais inglês em casa. Voltamos, gente, a bateria da câmera tinha acabado. Mas então, resumindo, Nicolas, é bom vir aqui falando pelo menos o básico do francês. Sim. E o inglês, óbvio. Não, o inglês Porque senão não tem como, né? Você se comunicar. É meio impossível. Não, eu conheço 2 au pairs, pra não falar que é impossível, Tá. mas é difícil, que elas vieram só com português. Nossa. Porém, elas moraram com famílias que falavam português. Ah, Uma- É outra coisa. Uma, se eu não me engano, a família era brasileira e a outra família falava português. Tá. Então era um pouco mais fácil. mas senão eu acho que realmente fica difícil, Sim, né? fica difícil. Você precisa falar pelo menos um
O inglês é essencial. É essencial, mas pra qualquer coisa na vida, né? Exatamente. E o francês, se você conseguir vir com um pouquinho de francês, eu aconselho também que aí vai ser top. Que depois você só vai aprimorar e vai, nossa, aprender uma nova língua e, claro, ter essa experiência que a gente sabe que é incrível, né? Exatamente. Nossa, maravilhosa. E, Nicolas, você tem uma idade mínima, uma idade máxima? Quais são, assim, os pré-requisitos? Bom, a idade mínima com 18 anos até 30 anos. Tá. Então você eu pode tenho vir... um bom espaço. Sim, um bom espaço. E a idade é essa. Pode ser tanto homem quanto mulher. As oportunidades maiores são para mulheres, claro. Mas você sendo homem, vem que é sucesso. Tem muitos au pair dos homens aqui. Legal. E muitas famílias de cabeça aberta e tudo mais. E não tem muito pré-requisito difícil, não. É basicamente isso. Tá. Basicamente isso. No site mesmo, Au Pair Road, vocês conseguem ver os pré-requisitos para vir para França. Pra cada país, né? Para cada país. os legal. pré-requisitos, os Então, pré-requisitos. a gente vai deixar, pessoal, aqui na descrição pra vocês o link e também o Instagram do Nicolas, caso vocês tenham alguma dúvida, caso queiram perguntar, ele vai responder pra vocês. E é isso, obrigada, Nicolas, por ter vindo. Nada, gente. Espero que você volte mais pra responder as dúvidas do pessoal. Com certeza, eu volto. Sempre legal Vai essa prazer. troca. Eu adoro gravar vídeo. Então, fechou. Eu quero ser blogueirinho igual você. Então tá bom, pessoal, até a próxima. Tchau. Beijo.